Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs de Moçambique. Eu quero saudá-los com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia mais de gravação, onde nós vamos gravar o vídeo número 3, e eu agradeço a Deus também pela ajuda e a presença da irmã Erlane, que está aqui de coração comprometida com esse projeto. Então, eu quero que ela também faça a saudação dela, para a gente então entrar na explicação de como é que nós vamos explorar ou caminhar nesse assunto. Bom dia a todos, nossos queridos irmãos aí em Moçambique. Mais uma vez nós estamos aqui com muita satisfação e alegria no coração de podermos mais uma vez nos reunirmos para dar andamento nesse ensinamento aí das missões com vocês. E peço a Deus que nos ilumine, nos guie de forma com muita sabedoria para poder fazermos esse trabalho de acordo com a vontade dele e que seja de utilidade para vocês também. Amém. Então vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse privilégio, te agradecemos pelos irmãos em Moçambique que estão envolvidos com esse projeto, especialmente o pastor José Moisés. Te agradecemos por cada uma das pessoas que o Senhor está chamando para participar desse treinamento. Abençoa-nos, Senhor, abençoa aqui também a nossa igreja, abençoa os outros que estão envolvidos nesse projeto em Moçambique. Assim oramos, agradecidos no nome de Jesus. Meus irmãos, neste vídeo nós vamos abordar só com um pouquinho mais de profundidade os temas mencionados na apostila número 2. Portanto, vocês peguem aí a apostila número 2, porque quando forem usar o vídeo, é importante que as pessoas que estão sendo treinadas, né, apanhem o vídeo, apanhem a apostila, né, fisicamente, e ouçam, porque nós não vamos fugir da apostila, só seguir com um pouquinho mais de detalhes, né? E vamos ver quais são as características e as qualidades de um líder ou de um evangelista, né? E as motivações que levam cristãos, não só os líderes, mas as motivações que levam os cristãos a quererem desempenhar a função de líder ou evangelista, né? E principalmente a gente vê o que diz de motivação que não agrada a Deus. As motivações são muitas, mas a motivação principal, né, é o nosso compromisso com Deus para o mérito e para a graça e para dar glórias ao Senhor, não dar glórias ao homem. Hoje mesmo de manhã eu tomei conhecimento de situações que acontecem, infelizmente, de líderes de igrejas em outras partes do mundo, que a motivação deles de ajudar ou de se comprometer com as igrejas da África não são motivações que, a meu ver, agradam a Deus. Eu não tenho nada a ver com o que os outros fazem, mas é bom que a gente esteja de olhos abertos. Por isso estou mencionando isso. Então, vamos ver quais são, o que a Bíblia diz, e nós vamos explorar algumas pessoas que a Bíblia fala que são evangelistas, para ao lermos juntos, vocês têm, pelo menos alguns de vocês aí já têm a Bíblia, né? E vamos mandar mais Bíblias, mas para vocês verem como na prática eles funcionaram, aqueles que são realmente seguidores de Cristo. Amém? Então vamos aqui fazer um vídeo muito qualificado nesse sentido aí, de aprofundar no estudo dos evangelistas, né, citados na Bíblia no começo, na época de Jesus. Mas antes aqui, pastor Paulo, da gente começar a falar sobre esse assunto, vamos dar uma recapitulada na primeira apostila. Muito bom. O que é ser um evangelista? Qual a definição de um evangelista? Amém. Aí a primeira seria, antes de começarmos a falar das características de um líder ou um evangelista, gostaria que o pastor Paulo recapitulasse aqui o que é ser um evangelista.
Primeiro, é uma pessoa que tem o dom de evangelizar, dado por Deus. Segundo, é uma pessoa escolhida, separada e capacitada por Deus para uma tarefa muito nobre: anunciar a vida, a obra, a morte, o sacrifício e a ressurreição de Jesus Cristo e a sua glória. Em suma, mensageiros da boa nova da salvação. Amém. Isso aí, nós teríamos assunto aqui para ficar falando o resto do dia. Mas eu gostaria de começar nesse passo que a minha irmã Erlane enfatizou. Veja só, evangelizar é um dom. É um dom. Eu ir à escola, né, eu posso até ir à escola, não estou dizendo que a escola não é importante, eu posso ser um teólogo, mas há uma diferença muito grande entre ser um teólogo e ser um evangelista. Um teólogo, ele passou por um estudo muito profundo sobre o que está escrito nas Escrituras, o que é a igreja, o que é missões, etc, etc, etc. Mas isso não é somente isso para ser um evangelista. O evangelista é um dom de Deus. É um dom que a pessoa recebe de Deus, né? Tanto é assim que as pessoas simples, as pessoas ainda que nunca tenham ido à escola, elas podem receber da parte de Deus e pela misericórdia e a graça de Deus, receber esse dom nobre de ser um evangelista. Eu quero até, como uma ilustração, eu quero citar o nome de um amigo meu que mora num outro estado aqui nos Estados Unidos, né? Certamente ele vai ver esse vídeo. Aquele meu amigo, Anselmo, ele é um evangelista típico. Se ele está passando na rua, e alguma coisa ele viu ali que o Senhor tocou no coração dele, ele está indo para onde estiver, ele para usar aquela oportunidade para falar de Jesus Cristo e de dar o testemunho dele para aquela pessoa. Que maravilha! É uma coisa extraordinária. E até tem algumas pessoas que dizem o seguinte, que um evangelista, um bom evangelista, se ele ver ali um cachorro latindo, ele vai conversar com o cachorro, com o cachorrinho, para dar graças ao Senhor pela vida do cachorrinho, porque o cachorrinho faz parte da criação de Deus. Isso é uma coisa, é uma ilustração até engraçada, mas o evangelista, o dom é aquela pessoa, como esse meu amigo, que ele vai tomar um café, ele nunca viu a pessoa que está sentada lá no outro canto, ele vai lá, ele vai falar, ele cumprimenta, só abrir a boca para dizer Deus te abençoe, ele já está mostrando o amor que ele sente pelas pessoas, que é o amor de Deus. Né? Isso é uma coisa assim, quando é uma coisa espontânea, natural da pessoa, pode-se crer que realmente aquela pessoa foi escolhida para aquela missão específica de ser um evangelista. Porque não adianta eu aqui querer ser um evangelista, querer fazer uma obra de missões, e posso ir à escola, como o senhor acabou de citar, vou sentar lá, vou aprender tudo enquanto é coisa na teoria, no papel, mas se eu não tiver a desenvoltura, se eu não tiver ali o dom, né, que é o mais importante, não vai resolver nada, todo aquele conhecimento que eu adquiri. Porque daí, como é que eu vou botar em prática esse conhecimento se eu não tenho o dom para poder fazer essa obra? Exatamente, isso aí é número 1, como está aqui. O segundo assunto que ela falou, que o evangelista é uma pessoa escolhida, separada e capacitada por Deus para uma tarefa nobre, que é a de evangelismo. Número 1, escolhida. É Deus que escolhe, né, aquela pessoa e dá o dom e separa aquela pessoa para ser um evangelista. Separar não é discriminar outros, mas é separar para o trabalho de Deus, para servir a Deus. E capacita. Quem capacita é Deus. Nós vimos uma opção de exemplos desse na Bíblia. Moisés, começou por Moisés, que quando Deus mandou ele lá falar com o faraó, né, o Moisés nem sabia, era uma pessoa gago, não tinha nem o dom da retórica ou de falar bonito, mas ele falou, Senhor, como é que eu vou lá falar com o faraó? O Senhor falou para ele, eu vou botar as palavras na sua boca. Né? Então é o Senhor que capacita.
para essa tarefa. Tarefa de quê? Ela foi clara, anunciar o quê? A vida, a obra, a morte, entre parênteses, o sacrifício que Jesus fez por nós, né? E a ressurreição de Jesus e a sua glória. Muito bem, ou seja, mensageiros da boa nova da salvação. Eu nunca me esqueço quando fala dessa abrangência aí, do papel completo do evangelista, não é só anunciar a vida e a obra e a morte de Jesus Cristo e a ressurreição. É mostrar que Jesus Cristo veio com um propósito a ser cumprido e ele fez isso por nós, pelo amor de Deus por nós. Ele não fez isso para ele se orgulhar, ele nunca chegou lá para a mulher samaritana ou para quem quer que fosse e dizer assim, olha, eu sou o Filho de Deus, eu vim aqui para dizer o que você tem que fazer. Jesus Cristo nunca evangelizou ninguém se colocando como mais importante, e ao contrário, está escrito na Bíblia que ele se esvaziou, né, de ser Deus, embora ele continuou sendo Deus e ao mesmo tempo homem, mas ele se esvaziou da prerrogativa de ser Deus, ou seja, o humilde, ele foi humilde, se chegou ao nível das demais pessoas em lugar de ser arrogante. Isso é uma coisa importantíssima. E quando fala de anunciar a boa nova da salvação, eu acho que eu já toquei nesse assunto lá na outra apostila, mas eu vou só tocar rapidamente aqui o seguinte, nunca me esqueço do Billy Graham. O Billy Graham teve na África, teve em toda parte do mundo, hoje é um homem que está vivo e é um homem que agradece a Deus porque agora Deus está dando tempo a ele na vida, ele perdeu a esposa, etc., mas está dando tempo, ele não pode mais viajar, ele não pode mais ir para lugar nenhum, mas está dando tempo a ele de falar com Deus, de tomar tempo em oração, de interceder, enfim, é uma coisa extraordinária. E o Billy Graham é um que não pregou o evangelho fácil. O que é o evangelho fácil? O evangelho fácil é dizer as coisas que a gente quer ouvir e não dizer as coisas que a gente não quer ouvir. Nunca que o Billy Graham foi a uma cruzada, nunca que ele pregou o evangelho e deixou de falar das consequências da rejeição da graça de Deus. Aquele que rejeita a graça, aquele que rejeita Jesus Cristo, aquele que rejeita o Pai e que rejeita o Espírito Santo de Deus, há uma consequência, e muita gente não fala que essa consequência é, no final, o destino dessa pessoa não é estar na presença de Deus durante toda a humanidade depois que ele morre aqui, né? Mas existe um destino diferente, está escrito lá, queimar no lago de fogo do inferno, não é o espírito queimando, porque todos ressuscitarão no dia do Senhor, todos irão a juízo, aqueles que aceitarem Cristo vão estar de um lado, né, daquele grande lugar onde vai ser o juízo final, e os que rejeitaram a Cristo vão estar no outro lado. Para aquele, está escrito, para aquele que aceitou a Cristo, que está em Cristo, não há condenação. Né? O juízo final, todo mundo vai estar lá num corpo ressuscitado. E aquele grupo que rejeitou a Jesus Cristo, rejeitou a graça de Deus, eles vão ter um corpo queimando lá no fogo do inferno. Não vai ser voando, um espírito ali voando, não é nada disso. Então, para quem é um evangelista, essa é a função importante. Falar do evangelho completo, incluindo as consequências, não é julgar as pessoas, porque julgar, só Deus que pode julgar. Nós não podemos dizer, você vai para o inferno, porque isso não é um problema meu, isso é um problema da pessoa com Deus. A pessoa no último momento ainda pode ter chance de se arrepender e pedir perdão a Deus. Então, é muito importante a função do evangelista, nesse aspecto também, não só do dom do chamado, mas de ter o compromisso de pregar o evangelho completo. Exatamente, porque hoje em dia a gente vê aí vários exemplos de várias e várias igrejas em todas as partes do mundo que o evangelho não está sendo pregado verdadeiramente, né? Que o evangelho hoje em dia, eu digo que as igrejas, a maioria das igrejas hoje são igrejas falidas de espírito, porque não pregam as consequências do pecado, só prega aquilo que é conveniente as pessoas ouvirem
porque ninguém quer saber de ouvir aquilo que é verdadeiramente o que Jesus, na verdade, ensinou. Só pregam a parte boa, não pregam a parte da consequência dos nossos pecados. O que é uma coisa muito triste nos dias de hoje, que o mundo está aí perdido na podridão do pecado desse mundo. E as pessoas estão cegas sem poder enxergar essa verdade. Então esse trabalho do evangelismo hoje em dia tem que ser retomar as raízes, né, pastor Paulo? Sem dúvida, sem dúvida. Retomar as raízes da época de Jesus, onde Jesus pregava o amor, mas também falava das consequências de não aceitar a Deus, né? E essa é uma coisa muito importante. Vamos aí seguindo então com a pergunta número 2. Quais foram os evangelistas no tempo de Jesus e qual foi a importância deles naquela época? Muito bem, quais foram os evangelistas do tempo de Jesus e qual a importância? Bom, tem várias correntes, tem gente que estuda uma coisa e estuda outra e aí começa a querer inventar. Tem gente que considera, tem uma corrente que considera que os apóstolos foram evangelistas. Mas na verdade, se você for ver direitinho, o chamado dos apóstolos e o chamado dos evangelistas, né, você vai ver uma distinção que nós vamos analisar agora em cada caso que nós vamos mencionar na Bíblia. Então veja, o apóstolo, ele tinha um papel mais além do que o apóstolo, do que o evangelista. Ele também evangelizava, ele também era um evangelista, mas a função dele ia muito mais adiante. Os apóstolos, quando eles andaram com Jesus, quando eles aprenderam o evangelho do reino com Jesus, quando eles caminharam com Jesus e viram a manifestação do poder de Deus em termos reais na vida das pessoas, aonde eles passavam, os apóstolos aprendiam e depois eles foram enviados, né? Eles foram enviados, e quando foram enviados, eles foram enviados não só para pregar, mas para implantar a igreja de Cristo nos lugares mais remotos do globo, né? Imagina naquela época sair de Jerusalém e ir lá para a Ásia Menor, não tinha motocicleta, não tinha bicicleta, não tinha automóvel, não tinha ônibus, né? Certamente que eles devem ter usado um cavalinho, um burrinho, etc. Mas o fato é o seguinte, é que a função do apóstolo é mais abrangente do que a função do evangelista, incluída na função deles também o fato de evangelizar, porque senão eles poderiam fazer qualquer coisa, mas se não pregasse o evangelho não levava a lugar nenhum. Exato. Então, eu gostaria de abordar aqui os casos específicos. Eu hoje não vou entrar naqueles que diz respeito, naqueles evangelistas de que falou o Antigo Testamento, porque esse vídeo ficaria muito extenso, mas eu vou falar daqueles que estão na época de Jesus, na época do Novo Testamento, e entre eles, né, tem lá o João Batista, né, tem lá o André, tem lá o Filipe e outros, e falar da importância deles. Qual foi a importância deles? Qual foi a importância de cada um deles? Será que vocês imaginariam qual é a principal papel, a importância deles? A importância deles foi de dar testemunho de Jesus Cristo na vida deles, como a gente já falou no vídeo anterior, levando as pessoas a Cristo. Então veja, eu vejo uma coisa que eu devo confessar que aconteceu comigo. Há muitos anos atrás, né, quando eu estava enamorado de Cristo, mas eu não estava praticando exatamente o que Jesus Cristo mandava praticar. Eu tenho um amigo que, aliás, ele sofreu uma cirurgia muito profunda agora esses dias. Eu tenho um amigo que eu o conheci na Califórnia, hoje em dia ele vive em Nova York, é um homem dos seus 40 e poucos anos. E naquela época, mais de 20 anos atrás, a gente fez uma amizade muito boa. Ele é solteiro, ele vem de descendência de japoneses,
ele é nascido de japoneses brasileiros, e a gente tomou uma amizade muito grande com ele lá na Califórnia, inclusive a Ângela, minha esposa, nós tivemos um relacionamento muito grande. Mas naquela época, né, que eu ainda não estava realmente focado, eu estou dando esse exemplo para mostrar o que aconteceu comigo, não estou falando de outra pessoa. Ele me convidava para a gente sair para almoçar, para a gente sair para tomar café, e eu falava do Evangelho, eu falava de coisas bonitas da parte de Deus, eu ministrava para ele acerca de quem é Deus, etc. Mas o que foi a minha falha? E depois eu notei isso, porque mais tarde eu procurei corrigir e procurei levá-lo à igreja. Né? Então o que aconteceu? Eu falava com as minhas palavras. Sim. Eu anunciava com as minhas palavras, e não é um bonito discurso, não é uma palavra eloquente que leva ninguém a Cristo. Aí, depois eu me dei conta, oh meu Deus do céu, todo o tempo que eu tive com o Fábio, eu nunca, se é que eu me lembro, só na parte final, antes dele se mudar para Nova York, que eu levava a Bíblia para compartilhar com ele a palavra, porque o que convence a gente não é o discurso bonito e eloquente de uma pessoa, é a palavra que é inspirada pelo Espírito de Deus, que convence a nós do nosso pecado. Exatamente. O Espírito de Deus não usa o meu discurso, o Espírito de Deus usa a palavra. Por isso é que o evangelista ele tem que usar a palavra e o testemunho da vida dele. Ainda que ele use a palavra, ainda que ele fale do que Deus fez na vida dele, mas se ele não tiver um testemunho com a própria vida dele, ele está falando alguma coisa que vai nesse sentido e ele está vivendo uma outra coisa que não mostra aquilo que ele está ensinando. Exatamente. Essa é outra característica das excelentes do evangelista, é que o testemunho, a vida dele, tem que mostrar aquilo que ele fala, aquilo que ele ensina. Se ele é um evangelista, supostamente ele é um discípulo de Cristo. Ele não é o discípulo do pastor Paulo, ele não é o discípulo do Pedro, ele é um discípulo de Cristo. E como discípulo de Cristo, ele é suposto, ou ele é esperado de viver a cada dia mais como Jesus Cristo. Então, se a gente prega, ou se a gente fala de uma coisa e a gente não vive na nossa vida aquilo, é uma falência, porque as pessoas vão olhar para você, vão olhar para mim e vão dizer, ele fala muito bonito, só que ele não pratica o que ele está falando. Isso é uma coisa profunda, antes de entrar no João Batista. Agora então, vamos lá entrar no João Batista e vamos ver o Evangelho de Jesus segundo Lucas, né? Capítulo número 3, na apostila eu tinha colocado, precisa de retificar uma coisa, lá na apostila eu botei Lucas 3, versículos 3 ao 6, não é versículos 2 ao 6, começa essa parte no versículo 2 do Evangelho de Jesus, segundo Lucas, né? Capítulo 3, para vocês abrirem a Bíblia, né? E aí vamos ler devagarinho os versículos 2 ao 6 para a gente explorar ali o que é a característica dele, né? Falando então de João Batista. A gente sabe que ele foi o precursor de Jesus. Ele veio para anunciar que o Messias iria vir para preparar o caminho, como a própria Escritura diz, para preparar o caminho para a chegada do Senhor. Então vamos ler aqui e ver o que diz os versículos 2 ao 6. Diz assim a palavra: sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de quem? A palavra de Deus, não a palavra do João. Exato. A palavra de Deus a João, que era o filho de Zacarias. Aí no versículo 3 ele diz: e percorreu toda a terra ao redor do rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para quê? Para o perdão dos pecados. Muito bem, então eu vou parar aqui um segundinho.
ele veio pregando o batismo de arrependimento para o perdão de pecados. Então, ele ao praticar o batismo, ele o fazia, mas ensinando as pessoas que através do batismo, levar a pessoa ao Rio Jordão para entrar na água e ser batizado não é um ritual. Há uma diferença muito grande entre a gente cumprir um ritual e a gente cumprir alguma coisa que tem um significado explicado e ensinado por Deus. Quando ele ia pregando o batismo do arrependimento e levava as pessoas lá ao Rio Jordão, não é? Ele ensinava o que está escrito, porque o batismo nada mais é do que morrer com Cristo para renascer com Cristo ressuscitado. Então, o batismo, ele é morrer com Cristo. Ali não é só um símbolo. Na presença do Espírito Santo, quando se batiza uma pessoa, ao ser lavado com a água, antes ele foi lavado com a palavra de Deus, porque está escrito que a palavra de Deus, ela nos lava. Quem nos lava, primeiramente, é a palavra de Deus. Se eu levar alguém a ser batizado sem explicar a palavra, para que a pessoa esteja aberta a receber o batismo, não é? O que acontece? Aquele batismo vai ser vazio, não vai produzir efeito nenhum. Porque ali, ao entrar na água e ser lavado com a água, que é um símbolo de ser lavado, ali a pessoa está mais do que sendo lavada por fora, sim, a pessoa está sendo lavada por dentro, porque ali a pessoa está se arrependendo, reconhecendo, fazendo a sua confissão de que eu reconheço que sou pecador e convidando Jesus Cristo a entrar na sua vida e que o Espírito Santo tome controle da vida da pessoa, e ali morrendo para a velha criatura, exato, morrendo junto com Cristo para a velha criatura e renascendo como uma nova criatura por intermédio da ressurreição de Cristo. Ele não só morreu, ele ressuscitou. E ao ressuscitar, é óbvio que ele ressuscitou não para o benefício dele mesmo. Ele ressuscitou para nos dar a vida nova em Jesus Cristo pelo poder da sua ressurreição. Porque se eu, como um evangelista, pregar até o momento de explicar que Jesus morreu na cruz, e se eu não falar da ressurreição, o Cristo ainda está lá, na cruz, crucificado? Não. Ele não foi mais encontrado no túmulo quando eles foram procurá-lo. No terceiro dia ele ressuscitou. Então, isso quando ele pregou pregou o batismo para o arrependimento, que então, com o arrependimento, vem o perdão dos pecados. Eu não posso falar de perdão de pecados, ninguém pode falar de perdão de pecados se a pessoa não se arrepender. Exato. É por isso que o apóstolo Paulo diz que você declara com a boca o que vem da onde? Do coração. Do coração. Se não vem de dentro do coração, se o Espírito Santo ainda não te tocou, como é que você vai... Tem muita gente que declara da boca para fora. Por esta razão é que essa história de dizer, pregou o Evangelho e depois diz assim, olha, eu quero dizer a você que você agora, você tem que receber a Cristo, você vem aqui na frente, você tem que receber a Cristo como seu Salvador e como seu Redentor, como seu Senhor. Não sou eu que tenho que fazer isso, a pessoa tem que vir porque o Espírito Santo tocou o coração dela e vir. Tanto é que tem gente que critica porque sabe que ali, naquele culto, tem pessoas que não chegaram ainda aos pés de Cristo e a pessoa não veio à frente, né? Aí você vai e julga. Não, vem aqui você, porque eu sei que você ainda não recebeu a Cristo. Se não for espontâneo, se não for pela obra do Espírito Santo, eu posso amarrar alguém pelo pescoço, mas aquela declaração de boca não vai valer de nada. Não é isso mesmo? Então isso é muito importante a gente falar do Evangelho completo que nós dissemos, que é o arrependimento para o perdão dos pecados. E que foi isso que João fez. João, veja bem, naquela época de João, os evangelhos ainda não estavam nem escritos. Os evangelhos estavam escritos depois que Jesus veio e depois que os apóstolos passaram para os outros aquilo que ele ensinou. Ide e pregai o evangelho a toda a nação, ensinando-os o que eu
ensinei a vocês. Então, isso é essencial. O perdão dos pecados e o arrependimento, ele estava pregando ali o essencial. Ele não estava lendo o Evangelho de João, não estava lendo o Evangelho de Lucas naquele momento, ele estava anunciando a vinda daquele que ia nos salvar. Quer dizer, ele era o precursor de Jesus Cristo. Isso é muito lindo. E no versículo 4 diz, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aquelas veredas que estão tortas vão ser endireitadas por intermédio de quê? Da nossa pregação da palavra de Jesus. E Isaías, veja, cerca de 700 anos antes de Cristo, né, ele já estava anunciando que viria o Messias. E qual era o papel do Messias? E disse, do servo que sofria. Servo, eu não me lembro a expressão correta, mas ele retratava, lá há 700 anos antes, quem seria Jesus. Aquele que veio para servir, aquele que veio sofrer para pagar pelos nossos pecados. Então, na verdade, o Isaías, ele foi um evangelista. Ele foi um profeta, ele foi um evangelista, ele foi um servo do Senhor que anunciou tudo o que ia acontecer. Quem não conhecia o que Isaías tinha pregado, né? Assim como também o Samuel, né? Então poderia ser tomado de surpresa quando João Batista veio dizer, olha, aquele Messias que o Isaías profetizou a respeito dele, ele virá. E até o dia em que, quando Jesus chegou, ele disse, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que coisa mais linda. Que coisa linda! Quando a gente reconhece que ele é o Cordeiro de Deus, ele é aquele que veio para morrer, para tirar o pecado do mundo. E aí diz, todo o vale se encherá, e se abaixará todo o monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Que coisa linda! Se a gente tomar isso aí, a gente vê o que é um vale. O vale é um lugar que tem altos e baixos. Aquilo tudo vai ser aplanado, né? As montanhas, né, serão também niveladas. Para quê? Para que o caminho do Senhor esteja aberto, para que o caminho do Senhor esteja aplanado. E esse foi o papel do João Batista, né? É muito lindo isso que está escrito aqui. Quer dizer, o João Batista, ele não só, isso é outra coisa importante para o evangelista, ele não só falou que viria o Messias, mas ele falou de alguma coisa que o pessoal ali, da onde ele estava, perto de Jerusalém, ele não falou de algo desconhecido, ele falou dos vales. Exato. Ele deu o exemplo dos vales, ele deu o exemplo dos montes, né? E isso é o que o evangelista deve usar. Usar coisas que a pessoa pode se relacionar com aquilo, né? Teve um evangelista uma vez, ou um estudante, eu não sei qual era a função exata dele, lá de alguma parte do mundo, que foi na parte norte do Canadá, quando eu estava no Canadá. Lá no norte do Canadá, perto do polo, não tem nada, só gelo, só chega lá de avião, nem de barco chega. E lá não tem montanha, lá não tem vale, lá é tudo, o Canadá, na maior parte do Canadá, menos na costa oeste, é tudo plano. Ele foi lá e ele foi falar das montanhas e dos vales. O pessoal, ele mesmo é que deu esse testemunho, não foi ninguém que falou que ele fez, não. Ele mesmo deu esse testemunho, ele estava falando de alguma coisa que as pessoas nunca tinham visto, porque aquelas pessoas nunca tinham saído de lá. Lá não tinha televisão para mostrar os vales, nem as montanhas. E ele falou, você sabe o que eu fiz de errado? Esse homem era um outro homem de Deus. Né? Ele estava aprendendo a evangelizar. Né? Mas ele falou, eu fui lá e anunciei para eles coisas que quando eu falava dos vales e das montanhas, eles ficaram assim, olhando para mim. Depois é que Deus tocou no coração dele, ele estava falando de coisas que eles nunca viram. Né? Então isso é importantíssimo na prática, tirando o exemplo do João Batista, não é isso? Só dando uma ênfasezinha aí, pastor, a senhora me permite, essa mensagem de João Batista,
ela é tão viva nos dias de hoje quanto foi naquele tempo. Exatamente. Porque essa palavra que ele pregou, preparando a vinda de Cristo, o que hoje nós vivemos? Hoje nós estamos esperando a volta, a segunda volta de Cristo. Então, essa palavra aí, tanto era verdadeira naquela época, como é verdadeira hoje para o nosso tempo. Exatamente. Né? Que hoje nós estamos na ânsia esperando a volta de Jesus. Esperando a volta e temos que preparar, aplanar o caminho para a volta dele. Exatamente. Importantíssimo, porque o Evangelho ele é vivo durante todos os tempos e muito mais agora, quando a gente está vendo os sinais do fim. Não se sabe quando vai ser o fim, não se sabe quando o Senhor vai voltar, mas nós temos que preparar o caminho para a volta do Senhor. Então é como você está falando, aquela mensagem do João Batista, ela é vivíssima hoje e se aplica para que as pessoas não venham a escapar de dizer que não foram avisadas. Não foram, exatamente. Né? Às vezes, em determinados lugares, quando se fala da volta do Senhor, é uma coisa absolutamente desconhecida. Exato, porque Né? as pessoas não creem, como se diz, tudo, quando as pessoas dizem que a Bíblia não é de Deus, que né, a gente passa por isso várias vezes, várias oportunidades que a gente já teve, que as pessoas não acreditam na Bíblia, mas por mais que a gente leia, quanto mais a gente lê, mais a gente sabe, né, que isso, o que está ali, foi certo no passado, é certo hoje e será no próximo futuro vindouro, né? Porque não foge da realidade. E, infelizmente, tem muitas pessoas, não são poucas não, que elas não creem que a Bíblia é a palavra autoridade de Deus demonstrada na palavra. É a palavra autoritativa em assuntos da vida e assuntos da morte. Exato. Né? Porque se a gente for procurar na Bíblia, tem instruções para a vida financeira da pessoa, instruções para assunto de saúde, instruções para o assunto espiritual, instruções para o casamento, instruções para os relacionamentos, tem tudo. Agora, é a palavra. Só que tem muitos que passam a vida procurando saber, olha, eu quero aqui chamar a atenção. Muitos fazem isso. Tem uma palavra lá não sei aonde que contradiz com essa palavra aqui. Você sabe por que ele acha que contradiz? Porque ele não conhece a Bíblia. Porque não há nenhuma contradição na palavra de Deus. Ela foi válida naquele tempo, hoje e será sempre. Para mim, a Bíblia, eu falo, quando alguém fala da Bíblia, eu falo, o livro é o livro da vida. É o manual da vida. É o manual da vida. É o manual da vida. É verdade. Muito bom. Agora vamos ver o evangelista André no Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 1, versículos 35 ao 39. Outra correção que tem que fazer aí, porque eu tinha colocado errado. Então, é João, capítulo 1, versículos 35 a 39. Nós vamos falar do Joãozinho, né? Vamos falar do Joãozinho, vamos explorar o que o Joãozinho, o apóstolo querido, falou, segundo as palavras de Jesus Cristo, né? E vamos ver na prática o evangelista André, né? E que ele se tornou um dos apóstolos, mas aqui nessa parte tem instruções que mostram que ainda que ele era apóstolo, servem para nós no que diz respeito a como é que ele evangelizou na função de evangelista. Coisa boa. Não é isso mesmo? Isso aí. Então, é o Evangelho de Jesus, capítulo 1, João, segundo João, capítulo 1, versículos 35 ao 39. Então, vamos ver o que diz a palavra. No dia seguinte, João Batista, o João evangelista estava falando do João Batista. No dia seguinte, João Batista estava outra vez ali. E dois dos seus discípulos, né? Um fala claramente que é o André, né? Mais adiante, e o outro não fala quem é, mas era um dos seus discípulos. E aí no versículo 36 diz, e vendo passar a Jesus, ele disse, o quê? Eis aqui o Cordeiro de Deus. E o versículo 37 diz, e os dois discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Por que aqueles discípulos do João Batista, quando o João Batista mostrou, eis aqui o Cordeiro de Deus, por que ele seguiu
a Jesus? Porque aí é a função do evangelista. João Batista já tinha anunciado que viria o Messias. Sim. Então, quando ele veio em pessoa ali, né, aí então eles já sabiam de quem se tratava. Por isso é que eles quiseram segui-lo. Se não fosse uma pessoa que eles soubessem de quem era, não necessariamente não iriam segui-lo, não é isso mesmo? Então, os dois discípulos seguiram, ouviram ele dizer isso e seguiram Jesus. E o 38 diz: E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que é traduzido da palavra Messias, que quer dizer a palavra mestre, né? Traduzido quer dizer a palavra mestre. Aí eles disseram: Onde moras? Onde moras? Ele lhes disse, Jesus Cristo lhes disse: Vinde e vede. Vinde e vede. Duas palavras-chave para um evangelista, que o Jesus ali pronunciou para os discípulos. Vinde. Se ele não vier junto, não vai ver. Ele ouviu, mas não vai ver. Vinde e vede. Muito bem. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Aí o versículo 40 diz: Era André. Quem era o André? Irmão de Simão Pedro, que depois foi o Pedrinho, né, o apóstolo. Um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido, né? O André era o irmão do Simão Pedro. Aí no versículo 41 diz: Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Mestre, que traduzido é o Cristo. E o versículo 42 diz: E levou a Jesus, né? Não só anunciou que tinha encontrado Jesus, mas o levou a Jesus. Essa é outra palavra-chave. A palavra-chave que o evangelista, da função do evangelista, não é só falar de Jesus, é levar a pessoa a Jesus. Aí você pode perguntar: mas Jesus não está aqui, né, presente como estava lá com ele. Mas você pode levá-lo a Jesus explicando e mostrando aquilo que Jesus fez. Ele falou do evangelho, mas a manifestação do poder de Deus se deu quando Jesus Cristo estava pregando, né? Ele não só falou que alimentava, mas ele deu o pão. O milagre da multiplicação dos pães mostrou a manifestação do poder de Deus no meio deles. Então é isso que é suposto do evangelista. O evangelista, cuja uma das características é que ser uma pessoa de oração, é ser uma pessoa que segue a Jesus, né? Quando ele falar de Jesus Cristo, quando ele pregar pelo poder do Espírito Santo, né? O que acontece? Deus vai usá-lo para abrir o coração da pessoa, e certamente alguma coisa vai acontecer na vida daquela pessoa que vai transformar a vida daquela pessoa. Pode não ser na primeira vez, pode ser da segunda, da terceira, da 10ª vez, mas não tem dúvida, porque está escrito que a palavra de Deus não volta vazia. Então, quando você falar com uma pessoa e a pessoa rechaçar, não se preocupe não. Tenta a segunda vez e tal. Se a pessoa continuar insistindo, aí você vai tira a poeira do pé, como diz, né? Onde você entrar numa casa que a pessoa não aceite, você vai tentar, mas não vai continuar a insistir, porque aquilo é um problema da pessoa com Deus, que já ouviu a palavra. E aí Deus é que vai fazer a obra. Muito bem. Então, levou o irmão dele, o Simão Pedro, a Jesus. E olhando Jesus para o Simãozinho, Simão, que depois virou Pedro, né? Jesus disse assim: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado o quê? Cefas, que quer dizer Pedro. Então, o Senhor passou a denominá-lo como Pedro, né? Muito bem. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: Segue-me. Filipe é o outro. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Olha só,
Na cidade. Começai ali em Jerusalém, depois vai expandindo a área de atuação até levar aos últimos lugares do mundo. Né? Então Felipe, né, era da cidade de André e de Pedro. Felipe achou Natanael, olha, ó, já passou a bola para o outro. Felipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Então o Felipe, ao falar de Natanael, né, que era ali um dos que certamente tinha ouvido falar da vinda do Messias, né? Então aí quando ele disse quem era aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas também escreveram, ele aí ligou o nome à pessoa. Aí no versículo 46 diz: disse-lhe Natanael lá para ele: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Você vê? Chega a ser um negócio desafiante, né? Exato. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, será que esse que você está me apresentando aí, ele é coisa boa? Disse-lhe Felipe: vem o quê? E vê. Se a gente não trouxer a pessoa a Jesus Cristo para que a pessoa veja a Jesus Cristo por intermédio do poder do Espírito Santo, né, a pessoa pode até antes ter duvidado. Será que vem alguma coisa boa de Nazaré, lugar onde Jesus nasceu? Aí ele só vai saber que vem coisa boa de Nazaré se ele for e ver. Teu papel aí, o nosso papel aqui. Aí o versículo 47 diz: Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. O que é o dolo? É você fazer alguma coisa intencionalmente, né? Quando você faz alguma coisa intencionalmente para o mal, isso a lei do homem chama de dolo. Dolo é quando você faz alguma coisa ruim para alguém contra a lei de Deus, né, intencionalmente. Mas aqui, você vê, ainda que Natanael tinha perguntado aquilo, não se sabe com que intenção ele perguntou, né? Mas o fato é que ele perguntou: vem alguma coisa boa de Nazaré? Aí Jesus Cristo, que já o conhecia desde, né, a eternidade, aí Jesus viu Natanael e disse aqui: eis aqui um verdadeiro israelita que não há dolo. Quem sabe se a pergunta de Natanael vem alguma coisa de Nazaré, quem sabe que a pergunta dele não foi para desafiar. Quem sabe que a pergunta dele era daquilo que ele tinha ouvido de outras pessoas e ele não fez com a intenção de desafiar. Quem sabe se ele perguntou aquilo ali porque de verdade ele queria saber quem era Jesus Cristo. Então, quando uma pessoa te fizer tipo uma pergunta desafiadora, uma coisa que é tipo uma provocação, você não aceite por provocação. A gente não pode presumir que o que a pessoa está falando é por bem ou por mal. Pode ser uma mera dúvida. Exato. Isso é uma grande lição que Jesus dá aqui, né? Que ele disse: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Então ele conhecia Natanael de outros tempos, né? Desde a eternidade. Aí disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu, Senhor? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Felipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Imagina qual foi o choque que recebeu. O Senhor me viu debaixo da figueira? Como é que o Senhor me viu? Mostrou que Jesus de fato o conhecia como conhece a cada um de nós, desde outros episódios anteriores ao nosso encontro com o Senhor, né? E aí Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Glórias ao Senhor. Que coisa linda, né? Tu és o Filho de Deus. Naquele momento que Jesus
fez aquela revelação, que sabia quem ele era, o Espírito de Deus abriu totalmente a mente e o coração de Natanael, e ele fez aquela declaração: Senhor, Tu és o Filho de Deus, Tu és o Rei de Israel. Glórias ao Senhor. Eles tinham ouvido falar, mas ali naquele momento ele viu e constatou que aquilo que estava escrito a respeito dele era verdade. Que coisa linda, né? Então você vê a nobreza do papel de um evangelista. Não é trabalhar pelo seu conhecimento, não é trabalhar pelo poder do Espírito Santo. E certamente Deus vai usar você para revelar à pessoa alguma coisa que você nunca soube. Exato. Né? Mas que Deus te revelou. Né? Que Deus te revelou acerca daquela pessoa. E o outro assunto é o Filipe, que eu não sei a quantas andamos aí no tempo, né? Não sei, mas talvez a gente deva estender um pouco mais e tentar incluir o que está escrito no livro de Atos, capítulo 8, outra retificação aí. É do versículo 26 ao 40. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, 26 ao 40, fala de Filipe, que é aquela história que certamente vocês já devem ter conhecimento, né? Que Deus mandou ele sair e ir ao encontro de alguém que tinha saído de Jerusalém, né? Um etíope que tinha saído de Jerusalém, porque naquela vez que aconteceu de tudo aquilo que aconteceu lá em Jerusalém, né? Tanto a morte e a ressurreição de Cristo, etc, né? Mas ele tinha ouvido falar, mas ele precisava de quê? Precisava do encontro. E Deus usou o Filipe para levá-lo ao encontro do Senhor. Então, lá no livro de Atos, vamos ver. Se acontecer de o vídeo ficar muito longo, na hora de publicar não entrar no sistema, aí eu divido em dois. Mas vamos ver o Filipe, a história do Filipe. No versículo 26 diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Aí o 27 diz: E levantou-se, não diz que ficou pensando. O evangelista tem que obedecer ao Senhor naquilo que o Senhor manda, no momento em que o Senhor manda. Ah, Senhor, eu estou cansado hoje, eu só vou amanhã. Não, o tempo era aquele, o momento era aquele. Levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mor da rainha dos etíopes, Candace, o qual era superintendente de todos os tesouros da rainha, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Você vê, ele veio lá da Etiópia, vocês sabem que eles se reuniam no templo em Jerusalém, né, pelo menos uma vez por ano, também nas festas, nas festividades, mas aquele lá, era a primeira vez que ele tinha ido lá, ele era uma pessoa importante lá no reino da rainha dele, no reino da Etiópia, né? Ele era o superintendente do tesouro da rainha, e ele foi a Jerusalém para adoração. Deus mandou ele lá por um propósito. Qual era o propósito? Alcançá-lo para Cristo. Então, diz assim: ele regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Não era um carro confortável, certamente era um carro puxado a... Era uma carruagem. Se ele era lá dos etíopes, devia ser uma carruagem bonita. E ele estava sentado no seu carro e lia o profeta Isaías. Muito bem. E disse o Espírito de Deus a Filipe. Olha aí, ó. É o Espírito de Deus que manda a gente e que dá as palavras para a gente falar. E disse o Espírito de Deus a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? Uau! Olha aí, a função do evangelista como um mestre, um que ensina. Que coisa linda. Se ele não sabe, se ele não aprendeu, como é que ele vai ensinar? Não tem como, né? Então ele foi ensinado, o Filipe, e quem ensinou foi o Senhor. E ele disse: como poderei entender se ninguém não me ensinar? E rogou a Filipe, pediu a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este:
foi levado, falando de Jesus, o Isaías, lá 700 anos atrás, tinha deixado escrito, falando de Jesus, foi levado como o quê? Como uma ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Veja que testemunho lindo. O Senhor, quando estava sendo levado como cordeiro de Deus, né, ou como uma ovelhinha para o sacrifício, ele não abriu a boca para esbravejar. Se acontecer com você, como aconteceu com muitos dos apóstolos, né, se não com todos, de alguma maneira eles no final tiveram que passar por alguma prova, a gente vai tratar disso depois, né? Mas, por exemplo, Pedro, como é que ele morreu? Né? E outros que foram, inclusive, os seguidores de Jesus do primeiro século, muitos foram queimados lá naquelas praças públicas, etc, etc. Então, se acontecer de você passar por uma prova, não se desespere, porque o que você está fazendo para o Senhor. Você é um instrumento nobre na mão de Deus. Então, é difícil. Ninguém disse que ia ser fácil evangelizar. Não, pelo contrário, né? Se a gente, como seguidores de Jesus, se a gente não passar por perseguição, então nós não estamos sendo verdadeiramente discípulos do Senhor. Porque todo aquele que verdadeiramente segue o caminho do Senhor é perseguido. Sem dúvida nenhuma. Não é só perseguido pelo diabo, não. O diabo usa os instrumentos dele aqui na terra, pessoas que estão a serviço do diabo, para poder perseguir os... O que está acontecendo em várias partes do mundo? Vários missionários cristãos estão sendo sacrificados e mortos. Né? Por quê? Porque eles estão dando verdadeiramente o testemunho. Se eles estivessem só falando bonito, né, e não vivendo aquilo que eles... se eles não tivessem verdadeiramente o dom e o chamado, certamente eles não seriam perseguidos. Não seriam perseguidos, e quando acontece esse caso da perseguição e até da morte, o que a gente, como nascidos de novo no Espírito e verdadeiramente discípulos de Deus, eu só dou glória. Amém, amém. Né? A gente só tem que glorificar o nome do Senhor, porque a gente sabe que tá no caminho certo, né? Exatamente. O que aconteceu com o apóstolo Paulo? Depois a gente vai mais tarde falar do apóstolo Paulo. Aí o versículo 33 diz, na sua humilhação, referindo-se ainda a Jesus, foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Quem contará a sua geração? A geração de Cristo somos nós. Exato. Glória a Deus, nós somos a geração de Cristo. Né? O primeiro Adão, ele desobedeceu e ele caiu e ele se afastou de Deus. Mas o segundo Adão, como diz o apóstolo Paulo, é Cristo. Ele veio para formar uma nova geração. E nós somos essa geração de Cristo. Que privilégio, já imaginou? Exatamente. Nós somos o que? Qual é o nosso título? Nós somos porta-vozes? Nós somos o quê? Nós somos mensageiros e nós somos, o que mais? De Cristo. Nós somos instrumentos de Cristo e nós somos herdeiros, era essa a palavra que eu estava esquecendo. Somos herdeiros. Imagina, eu posso ser, se eu fosse filho de uma pessoa muito rica, eu poderia herdar uma opção de coisas da face da terra. Mas será que eu herdaria Cristo? Não. Será que eu seria herdeiro de Cristo? O que nos leva a ser herdeiros de Cristo é uma coisa diferente do que ser herdeiro de um pai ou de uma mãe de sangue. Exatamente. Não é isso mesmo? Sermos herdeiros de Cristo quer dizer que somos herdeiros da vida eterna. E isso não tem riqueza que compre Que nem pague. pague. Exatamente. Né? Aí diz o 34, e respondendo o eunuco, aquele mensageiro, aquele homem lá da corte, a Felipe, disse-lhe, peço-te de quem diz isto, rogo-te, peço-te de quem diz isto o profeta, de si mesmo ou de algum outro. Quando ele estava lendo o Isaías, e quando o Felipe começou a explicar a ele que o Isaías era um profeta inspirado pelo Espírito de Deus. Porque, veja, o Isaías não conheceu a Jesus pessoalmente, mas o Espírito de Deus usou Isaías como um profeta para revelar quem seria o Messias, quem era o Messias e que ele viria. Então, esse
essa pessoa lá, do reino lá da Etiópia, né, perguntou para ele, escuta, você fala isso por si mesmo, quando Pedro começou a ensinar, ou você fala de algum outro? Exato. Você fala de si mesmo, você fala... Aí é outra lição para nós evangelistas. Qual é a lição? Nós não temos o mérito por nós mesmos. Nós não temos mérito nenhum. O nosso mérito o mérito é de Jesus Cristo, não é nosso. Então, quando nós falamos de Cristo, nós estamos dando glória, como você disse, a Cristo. Não estamos nos enchendo o peito para dizer, olha, eu sou um evangelista. Não, nós estamos falando de um outro, nós estamos falando... Tanto é que eu não me lembro qual foi, eu acho que foi o próprio João Batista que disse que depois que Jesus Cristo veio, ele disse, eu devo me diminuir, eu devo me... não me lembro a palavra exatamente, mas para que o Senhor cresça. Eu desapareça para que o Senhor cresça. Essa é a palavra certa, obrigado. Que eu desapareça para que o Senhor cresça. Que coisa linda, né? Isso é muito lindo. Porque se a gente se mantiver como o tal, né, a gente não está se esvaziando. Porque o exemplo de Cristo foi esse. Ele, como Deus, ele se esvaziou. Então a gente deve se esvaziar do nosso orgulho, da nossa humanidade, da nossa condição, né, para que o Senhor cresça em nós e cresça naqueles para quem nós estamos ministrando. Então Felipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? Olha que coisa linda. Que coisa maravilhosa, né? Não foi lá no Rio Jordão, mas tinha ali uma aguinha. Quem impede que eu seja batizado? Ele já estava com a sede tão grande de Deus que ele quis que se cumprisse nele aquilo que Jesus tinha mandado os evangelistas fazerem. Ide e batizai-os, ensinando a obedecer, etc, etc. Então, e disse Filipe, é lícito, se crês de todo o coração. Se era o desejo do coração daquele homem que ele fosse batizado, era lícito fazê-lo. Né? Se não vem do coração, não é lícito fazê-lo. Né? Então, Felipe afirmou, e respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. Glórias ao Senhor. Creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. O Espírito Santo de Deus já tinha revelado para ele verdadeiramente quem era aquele Cristo, que Cristo não era um profeta. Cristo não era somente um mestre, como os fariseus achavam, e como muitos dos judeus o reconheciam como um profeta ou como um profeta. Não, ele é muito mais do que um profeta, ele é muito mais do que tudo, ele é o Filho de Deus. A mesma confissão Pedro fez quando um dia Jesus chegou para ele e perguntou, escuta, o Pedrinho aí, o que o pessoal diz que eu sou? Aí Pedrinho disse para ele, uns dizem que o Senhor é o Elias, outros dizem que o Senhor é isso, aí o que Jesus perguntou para ele? E você? Essa é a pergunta que é feita para nós agora. E você? Quem você acha que Jesus é? O Espírito Santo tendo aberto totalmente a mente dele, ele diz, o Senhor é o Filho do Deus bendito. Eu não me lembro exatamente de novo a palavra certa, mas o Senhor é o Filho do Deus enfim, do Deus verdadeiro. Filho do Deus verdadeiro. Então o que acontece? É o Espírito Santo que abriu a mente do Pedro, é o Espírito Santo que abriu a mente daquele eunuco, é o Espírito Santo que abre a nossa mente. E aí, reconhecer que ele é o Filho de Deus é muito mais do que reconhecer que ele é um profeta. Né? Tem muitas religiões que só o reconhecem como um bom mestre, mas ele é muito mais do que isso. Aí, quando Pedro disse assim, o Senhor é o Filho do Deus, me foge a palavra, do Deus verdadeiro, ou uma outra palavra que ele usou, aí Jesus disse assim, você está afirmando isso porque o meu Pai revelou a você quem eu sou. E aí ele teve o nome de Pedro, e aí já tinha dado a ele o nome de Pedro e disse, sobre esta pedra se erguerá a minha igreja.
Pedro quer dizer pedra. Então, sobre esta declaração, Pedro, né? Pedro não era uma pedra. Sobre esta declaração, a palavra original significa isso, sobre esta declaração que você está fazendo de que eu sou o Filho de Deus, a minha igreja se erguerá. E é esse o seu papel, é esse o meu papel, é esse o nosso papel, meu irmão. É aí é que a igreja se ergue. Exato. Né? É quando a gente atesta verdadeiramente com o poder do Espírito Santo de Deus, sendo usados pelo Espírito Santo de Deus, para que a pessoa, então, verdadeiramente tenha a mente aberta e o coração aberto. E mandou parar o carro, e descendo ambos a água, tanto Felipe como o eunuco, né, aí ele o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe e não ouviu mais aquele eunuco. Veja que coisa linda. O Espírito de Deus arrebatou o Felipe porque a função dele tinha sido cumprida naquele momento. Exatamente. Né? Arrebatou a Felipe e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso, cheio de alegria, continuou o seu caminho. Ele já era outra pessoa. Já não era mais aquele que não sabia quem era Cristo. Né? E Felipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. E que coisa linda? Isso aí é uma coisa muitíssimo linda, muito importante, essa última parte aí que o senhor disse, porque por isso a obediência é essencial na missão de um evangelista, de um pastor, de um pregador, qualquer pessoa que está ali realmente na disposição do trabalho da obra do Senhor. Porque quando o Espírito Santo te incomoda para poder fazer algo, é porque Deus já preparou aquela pessoa para ouvir aquela palavra. Sem dúvida. E aí, se eu ouço da parte de Deus para poder evangelizar aquela pessoa e eu não o faço, a oportunidade foi perdida através da minha desobediência, porque aquela pessoa com quem Deus está falando comigo vai lá e fala com essa pessoa, o coração dela já está preparado para ouvir aquela palavra. Né? Que foi exatamente o que aconteceu aqui. Exatamente. Por isso que a gente tem que obedecer. Né? Obedecer à voz do Espírito Santo quando toca no coração da gente. Obedecer. E agora eu lembrei a palavra. O Senhor é o Filho do Deus Altíssimo. Deus Altíssimo. Filho do Deus Altíssimo, não é? Qualquer um, né? Deus Altíssimo. Né? Agora me veio à mente a palavra do Senhor. Então, olha, para a gente encerrar esse capítulo aqui sobre o assunto da importância dos evangelistas, né? Eu só vou enumerar, como a irmã colocou aqui, enumerar 10 qualidades de um líder ou de um evangelista. Eu só vou enumerar. Na próxima vez a gente então vai começar a falar de cada uma das qualidades e das características de um evangelista. E aqui estão. Número 1, qual é a primeira qualidade ou característica? A pessoa de caráter exemplar. Que é a pessoa que não é honesta com Deus primeiramente e com si mesmo e com os outros, né? Ele não tem um caráter exemplar. Tem que dar o testemunho com o seu exemplo de vida. A segunda característica é o amor. Né? O amor. A motivação é o amor. A motivação não é o dinheiro. A motivação não é uma maneira de realizar o que a pessoa quer. Não é uma maneira de realizar o que a pessoa quer. Às vezes, atrás de uma palavra ou uma afirmação de uma pessoa, quando não é motivada pelo amor, às vezes atrás daquilo ali tem algum outro interesse escondido. Exato. Tem o amor, principalmente, a gente vai falar muito disso. O senso de urgência, né? Por quê? Porque o Senhor vai voltar, nós não temos tempo a perder. Depois, a disposição, tem que ser uma pessoa disposta a enfrentar, né? Tudo que vem pela frente. Exato. Né? O quinto é a autoestima, uma pessoa de autoestima, pessoa que tem a sua estima, ou que se considera uma pessoa sem valor. Qual é o valor que ela vai passar para o outro se ela não se considera
uma pessoa de valor. Uma pessoa de valor não pela sua profissão, logo seja, mas uma pessoa de valor perante os olhos de Deus. Exatamente. Né? Então essa característica é importantíssima, porque ninguém que se considera uma pessoa sem valor vai conseguir passar nada de bom para ninguém. Não. Né? Como é que ele vai dar um testemunho, ou ela vai dar um testemunho? Não tem como. Depois, a outra característica é ter bom senso. Né? Bom senso em vários sentidos, nas decisões que tomar, na agenda de compromisso, na disciplina e na oração. Aliás, na oração em primeiro lugar. E saber silenciar quando é necessário silenciar, né? E fugir do mal. Depois, a outra característica, humildade e espírito servil. Espírito de serviço. Jesus veio para servir, não para ser servido. Né? O outro, saber se comunicar. O outro, reconhecer suas limitações e suas habilidades. E vai ter muitas outras, mas as 10 principais são essas. A estratégia de como abordar a pessoa. Eu dei o exemplo meu. Eu me reunia com meu amigo lá para a gente ter um bom tempo conversando das coisas de Deus, mas nunca levei... O mais importante? Eu falava de Deus, mas o mais importante é levar a palavra. E aqui, para encerrar, tem uma coisa que, desde manhã, aliás, desde ontem que isso está vindo na minha mente, que é o seguinte, a contextualização. Depois eu vou entrar nisso. Contextualização é o seguinte, é muito importante, não só aí, mas em toda parte, quando fala de se comunicar, eu estou dando um treinamento, mas o meu treinamento, por si só, na minha linguagem, ele não é suficiente. Por quê? Existem línguas diferentes em Moçambique, pessoas que falam a língua dos povos nativos, né? A cultura, por isso é que nas apostilas, e eu reitero a vocês aí, reitero a todas as pessoas para quem eu mandei as apostilas para serem usadas, eu reitero o seguinte, eu quero receber de vocês uma informação. O que naquilo que eu falei faz sentido para vocês de acordo com a cultura de vocês, de acordo com a língua de vocês, e o que não faz sentido, para eu poder, porque eu não conheço a cultura de vocês. Então é importante eu me colocar nessa posição, de aprender com vocês, porque na hora que vocês... por exemplo, eu perguntei ao pastor José Moisés, todos aí falam português? Não. Alguns falam, ele me respondeu, alguns falam a língua nativa. Muito bem, então o pastor José Moisés e qualquer um dos evangelistas que estejam sendo treinados, para se comunicar bem, tem que traduzir o que eu falo para o conceito e para a linguagem do contexto onde vocês estão. O tal do meu conhecido que foi lá no norte do Canadá, ele falou fora de contexto. Exato. Falou de uma coisa que as pessoas nunca tinham visto. Né? Por que Jesus deu os exemplos de uma sociedade agrária, do que acontecia no campo, a ovelhinha, o melhor exemplo. Né? Se ele fosse falar do robô, que hoje os homens inventaram os robôs para querer substituir o homem, certamente o pessoal não ia entender. Não ia entender. Né? Assim como os que conhecem de robô hoje não entendem a palavra do Senhor, que é a ovelhinha. Que é a ovelha, exatamente. Né? Então tem que estar dentro do contexto. E quem dá o discernimento para a comunicação eficiente é o Espírito Santo. Sem dúvida. Amém? Minha irmã, por favor, pode orar, inclusive pelos nossos irmãos lá e agradecer ao Senhor? Sim. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, aqui nós nos colocamos à sua disposição para que sejamos usados como instrumento vivo nas tuas mãos, ó Pai, sendo direcionados, Senhor, com o teu Santo Espírito. Pai, eu peço a Ti para que o Senhor abençoe, meu Deus, cada vida, cada coração, meu Deus, dos nossos irmãos lá em Moçambique, que estão, meu Pai, dispostos a trabalhar pela Tua obra, pelo Teu reino nesta terra, Senhor. Dê a eles, meu Deus, todo o material necessário, não só material, mas sim, o mais importante, o espiritual, meu Pai. Fala com cada um deles, meu Deus. Abençoa a vida deles, Senhor. E agradecemos já, desde esse momento,
por essa parte do dia que o Senhor nos concedeu. Agradecemos, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui mais uma vez reunidos, trabalhando nessa missão, neste projeto, Pai, que o Senhor colocou no coração do pastor Paulo. Senhor, nós agradecemos pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão, por mais esse dia de vida, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de nos arrependermos de nossos pecados, voltarmos para a Tua face, ó Pai, e assim sermos merecedores da morada eterna na Tua presença. Pai, eu peço a Ti, abençoa, meu Deus, o resto desse dia. Toma, Senhor, nas Tuas mãos, ó Pai, a vida e o coração de cada uma das pessoas que sejam, meu Pai, tocadas por este trabalho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças, Senhor, pela ajuda da irmã Erlane. Graças aqui também pela nossa igreja, pelo povo daqui e todas as pessoas que usem esse material, estejam onde estiverem, no Brasil, ou em Moçambique, ou em qualquer parte do mundo. A gente te glorifica, Senhor. Cria o interesse das pessoas para poderem também usar isso e ter esse tempo maravilhoso que a gente está tendo na sua presença. Assim nós agradecemos uma vez mais, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e do Deus Altíssimo e do Espírito Santo de Deus que vive em nós. Amém.